Olá, senhores, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos seguir com os nossos cursos e vamos, na verdade, iniciar hoje o nosso curso de estática dos fluidos, ok? Então, até a aula passada nós tínhamos estudado termodinâmica, agora a gente inicia a parte de estática dos fluidos. Ora, estática dos fluidos é a parte da mecânica dos fluidos que se detém naqueles problemas nos quais as partículas que compõem o fluido não apresentam nenhum movimento relativo, ou seja, as moléculas estão paradas uma em relação às outras, ok? E quais são as nossas motivações? Eu tenho inúmeras aplicações industriais para a estática dos fluidos, ok? Eu uso a estática dos fluidos para determinar a pressão, por exemplo, com o uso de manômetro, porém, vale apenas algumas curiosidades. Então, por exemplo, a gente consegue, utilizando ao final dessa aula os conceitos aprendidos, a explicar como funciona uma privada. Você vai conseguir entender por que até o Ivo Morales consegue chutar com grande velocidade na Bolívia e, claro, você vai descobrir por que os mergulhadores da Petrobras ganham tão bem. Uma vez que a gente já saiba que a estática dos fluidos vai trabalhar com fluidos nos quais as moléculas não apresentem movimento relativo, vale a pena a gente colocar um conceito de fluido novamente, né? A gente conversou sobre isso em termodinâmica, mas vamos redefini-lo aqui. Então, imagine que eu tenho uma placa qualquer boiando no meu recipiente cheio de água. Ok? Eu puxo essa placa com uma determinada força e, ao fazer isso, essa placa vai se deslocar. Quando ela se desloca, a água que está próxima a ela se desloca também. Só que o deslocamento, né? Imagine que essas setas são as velocidades, a velocidade de deslocamento vai variar de acordo com a profundidade. Imaginem aí, a molécula infinitamente próxima à placa vai se deslocar com a mesma velocidade da placa. E a molécula suficientemente longe da placa não vai se deslocar. Ok? Então, este V é a velocidade da molécula infinitamente próxima à placa e este V0 é a velocidade de uma molécula longe da placa. Então, à medida que eu me desloco aqui em Y, né, minha velocidade vai aumentando até chegar à velocidade da placa. Então, quando eu faço essa força, eu estou criando, na verdade, uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento é definida por essa força pela área da placa. Vou chamar de fluido todo cara que, quando submetido a uma tensão de cisalhamento, ele vai se deformar. Então, isso é um fluido para a gente. O fluido é aquele que se deforma quando submetido a uma tensão de cisalhamento. Uma vez que saibamos o que é um fluido, vamos dividir esse fluido em dois tipos, em líquidos e gases. Nós também já falamos disso no nosso curso de termodinâmica. Vamos realinhar aqui. Vamos chamar de líquido aqueles fluidos que possuem volume definido e que são, portanto, incompressíveis. Ora, já os gases são aqueles fluidos nos quais as moléculas têm mais liberdade, fazendo com que eles não possuam um volume definido e são, portanto, compressíveis. Eu posso variar o seu volume. Então, os líquidos têm um volume definido, aqui está, e os gases possuem a capacidade de ocuparem todo o espaço disponível, ok? Essa é a diferença entre líquidos e gases. Bem, é claro que se algo é importante, se algo é mecânica, Newton deu pitaco. E claro que Newton estudou os fluidos, então hoje nós chamamos fluidos newtonianos, aqueles fluidos nos quais a tensão de cisalhamento, lembra, força sobre a área, nos quais a tensão de cisalhamento é proporcional, diretamente proporcional, à variação da velocidade em relação a y. Então, se o perfil de velocidade aqui é linear, como aparece aqui, então, à medida que eu me desloco em y, à medida que eu vou descendo, a minha velocidade vai diminuindo, diretamente proporcional, né? Então, eu posso chamar esse fluido de newtoniano, ok? Newton é demais. Bem, uma vez que a gente fez esse louvor a Newton, então, Newton falou, olha, existem alguns fluidos onde essa tensão de cisalhamento é diretamente proporcional, né, à velocidade
em relação à profundidade. Ora, e o fator de proporcionalidade é um μ. E eu chamo esse fator de proporcionalidade de viscosidade dinâmica. É isso aí, o seu conceito de viscosidade. Então, quanto maior for a viscosidade dinâmica, maior vai ser a tensão de cisalhamento necessária para deformar um fluido. É por isso que você fala que, olha, este fluido é muito pastoso, ele é muito viscoso, ele tem uma grande viscosidade. Ok? Então, o conceito de viscosidade dinâmica é aquele relativo à tensão de cisalhamento. Quanto maior a tensão de cisalhamento necessária para deformar o meu fluido, mais viscoso ele é. Então, viscosidade dinâmica, eu tenho aqui a relação entre a velocidade e o dy. Então, à medida que eu me desloco aqui, eu tenho uma maior ou menor viscosidade. Se a velocidade aqui v for muito próxima a v0, eu tenho uma viscosidade grande. Se v for muito diferente de v0, ok? Então, ok, esse cara tem uma baixa viscosidade. Então, uma vez que a gente já definiu o que são fluidos newtonianos, vamos mostrar por que ele é importante. Ora, os fluidos newtonianos formam essa relação linear entre tensão de cisalhamento, ok? Que é chamado de stress, e a nossa relação entre a velocidade, U, e a profundidade, dy. Então, fluidos newtonianos são lineares em relação a essa variação da velocidade em relação à sua profundidade. E os fluidos reais, né, eles são diferentes. Porém, normalmente, para algumas frações, eu considero esses caras newtonianos. Olha só, aqui eu tenho que esse fluido, ele é newtoniano para uma fração de tensão de cisalhamento e deformação. Okay? Este outro fluido aqui, que é um pseudoplástico, ele também pode ser considerado linear para uma fração dele. Então, tal como a gente fazia lá em molas, na mecânica clássica, existe um range, existe um espaço no qual eu posso considerar a minha mola como obedecendo a lei de Hooke. Aqui é a mesma coisa. Vou considerar o meu fluido newtoniano para alguns segmentos de tensão e estresse, ok? Então, geralmente os fluidos industriais podem ser considerados newtonianos para uma determinada fração de tensão. Isso ajuda muito a nossa vida. Já que a gente definiu fluidos newtonianos, vamos olhar o que acontece com a minha viscosidade em relação a aumento de temperatura. À medida que eu vou aumentando a temperatura nos líquidos, então, se eu tenho um líquido e eu aumento a temperatura, a minha viscosidade diminui. À medida que eu aumento a temperatura nos líquidos, eu preciso de cada vez menos tensão para promover a mesma deformação. Pensem comigo e vejam que isso tem sentido. Primeiro, o que acontece quando eu forneço energia e ela aumenta a temperatura nos líquidos? As moléculas vão ficando cada vez mais agitadas, consequentemente cada vez mais longe uma das outras, e ao ficarem longe uma das outras, tem menos atração molecular, por isso que o líquido vai diminuindo a sua viscosidade. Ele vai aumentando a temperatura até o momento que ele se torna gás. E quando ele se torna gás, eu vou fornecendo ainda energia, e agora perceba que se ele é um gás, as moléculas estão bem livres. E se elas estão livres, à medida que eu aumento a temperatura, existe mais chance dessas moléculas baterem uma das outras. Imaginem vocês, né? Um monte de aluno, imagine um monte de gente presa em uma sala de aula, e eu faço as pessoas se deslocarem lentamente. A chance de um bater no outro é pequena. Agora, se eu aumento a velocidade, peço para vocês correrem cada vez mais rápido na sala, a chance de você trombar com alguém é maior. Então, é por isso que a viscosidade nos gases aumenta quando aumenta a temperatura, porque a partir de agora as moléculas começam a trombar uma nas outras e fica mais difícil deformá-lo. Então, é isso que você precisa saber. Se eu tenho líquidos, a viscosidade vai diminuir com a temperatura, e se eu tenho gases, a viscosidade vai aumentar com a temperatura. Bem, uma vez que a gente tem entendido o que são fluidos newtonianos, o que é viscosidade dinâmica e a relação da viscosidade dinâmica com a temperatura,
a gente pode repensar agora algumas formas de se descrever, né, um fluido, algumas propriedades, né? A massa específica que aqui está, a gente já conhece, nossa velha conhecida, ela nada mais é do que a relação entre massa e volume. E eu vou criar outra propriedade agora. Essa propriedade nada mais é do que o peso específico. Ora, peso nada mais é do que força, né? Peso sobre volume. Vai ser massa vezes gravidade sobre volume. Massa sobre volume vai dar ρ e vai sobrar a gravidade. Ora, então peso nada é do que massa vezes gravidade. Então peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Então este é o nosso peso específico. E agora, aqui embaixo de S, não confunda, esse S não tem absolutamente nada a ver com entropia, ok? Eu vou chamar de S a minha densidade, neste caso. Ora, e como que eu... Agora você entende por que eu evitei a palavra densidade. A palavra densidade eu vou reservar para o S, que é a relação entre a massa específica desse fluido e a massa específica de referência, normalmente a massa específica da água. Geralmente, quando eu falo de fluidos no estado líquido, eu uso a água. Quando eu falo de fluidos no estado gasoso, eu uso ar. Mas eu posso usar qualquer massa específica como referência, então você precisa se atentar. Se o problema não falar nada e é líquido, usa água, certo? Usa a massa específica da água como referência. Se o problema não fala nada e é gás, possivelmente ele utilizou a massa específica do ar como referência. E se um problema diz qual é o fluido de referência, né, o fluido no qual ele está calculando a densidade, então você usa aquele fluido. Bem, a densidade então é a relação da massa específica do meu fluido de trabalho. Então, aqui eu tenho S de X, por exemplo, aqui é ρ de X, dividido pelo 1 ρ de referência da água, neste caso. Então, perceba que meu fluido de trabalho não necessariamente é água, mas eu vou usar a água apenas para descrever densidade. Então, por isso que eu evito a palavra densidade. Quando eu falo densidade, eu falo desse cara. Quando eu falo de massa específica, eu falo desse cara aqui. Alguns livros chamam ρ de densidade e chamarão S ou qualquer outra letra que ele usa de densidade relativa. Ok, você se conforma com isso, mudou de livro, ele pode mudar de nomenclatura. Eu prefiro não usar a mesma palavra. Mas, e se um cara chamou de densidade o ρ, como é que eu sei se ele está falando do ρ ou do S? Não se desespere, é muito fácil. Olha, o ρ é massa sobre volume, logo ele é quilograma metros cúbicos. A densidade é ρ sobre ρ, logo ele é adimensional. Então, se depois do número não tiver dimensão, o cara está falando de densidade. Se depois do número ele está chamando de quilograma metros cúbicos, então ele está falando de massa específica. Agora, se a densidade é ρ sobre ρ de referência, eu posso multiplicar em cima e embaixo por gravidade e transformei o ρ em gama. Então, aqui também a densidade pode ser descrita em função do peso específico, gama sobre gama de referência. Por que que eu faço isso? É apenas porque a gente vai usar muito mais gama do que ρ em estática dos fluidos. Olhem só, quando a gente descrever a equação da hidrostática, você pode descrever esse cara como sendo a pressão P0 mais gama H, ok? Agora, como que eu cheguei nessa equação? Bem, isso você pode ver agora. Então vamos considerar qual é a pressão nesta parte inferior aqui desse recipiente qualquer, ok? Qual é essa pressão? Quem está fazendo a pressão aqui é esse fluido, ok? Se eu não tiver o fluido, eu não tenho a pressão. Então, a gente pode deduzir que quem está fazendo essa pressão aqui é uma força, porque para ter pressão eu preciso obrigatoriamente de uma força, então a gente sabe que existe uma força aqui, e essa força é devida ao fluido. Se essa força que aqui está deve-se ao fluido, eu posso deduzir que deve-se à massa do fluido. Então, eu poderia dizer que, na verdade,
a pressão ali nada mais é do que força sobre a área, ok? Eu tenho uma força sobre uma área, e mais, esta força que aqui está, nada mais é do que a força peso. Então, essa força nada mais é do que massa vezes gravidade. Então, poderíamos dizer que a pressão ali nada mais é do que massa vezes gravidade sobre área. Massa vezes gravidade sobre área. É meio complexo eu deduzir a massa de fluido que está sobre a minha superfície. Até poderia se eu conhecesse o volume aqui, esse fluido. Porém, imagine se eu tivesse aqui o oceano e aqui embaixo eu tivesse um submarino. Eu quero calcular a pressão no submarino, eu tenho que calcular a massa de água que está em cima do submarino. Não parece razoável de ser feito. Mas eu posso substituir essa massa, lembrando que a massa específica ρ é igual a massa sobre volume. Logo, esta massa que aqui está é ρ vezes volume, multiplicando o cruzado. Então, a gente pode reescrever essa pressão, dizendo que ela nada mais é do que ρ vezes volume vezes gravidade. Claro que tudo continua dividido por área. Ok, eu substituí a minha massa por ρ vezes volume. Mas eu ainda não melhorei de tudo o meu problema. Afinal de contas, eu deixei de calcular a massa de água que tem, por exemplo, sobre o meu submarino, mas eu agora preciso calcular o volume. Não me parece esperto. Mas eu poderia pensar no seguinte, falar, olha, o volume que aqui está, em azul, nada mais é do que a área da base vezes a altura que aqui estaria. Então, eu teria uma alturinha aqui, um Hzinho. Eu poderia, então, dizer que este volume nada mais é do que a área da base, né? Volume é igual à área da base vezes a altura. Quem que é essa área da base? É a área que aqui está, ó. Esta arinha aqui. Minha área. Então, eu poderia falar que pressão é igual a ρ, área, H, G, dividido por A. Opa, esta área que aqui está também era essa área em verdinho, a área da base. Então, nós podemos cancelar esse cara com esse cara. E teremos que pressão nada mais é do que ρ, G, H. Eu apenas botei esse H. Depois vai ficar no formato que você já conhece, ρGH. Ok? Este, então, é o modo de se determinar a pressão em um ponto submerso em um fluido estático, e essa pressão deve-se apenas à altura do fluido sobre esse ponto, ou seja, a profundidade do meu ponto neste fluido, como você preferir. Ok? Então, olhem só que intrigante. Então, a pressão depende apenas da altura e do fluido, afinal, ρ é a massa específica do meu fluido, certo? Alguns livros chamam isso de densidade, eu prefiro chamar de massa específica. E a gravidade. Se ρg é uma propriedade fixa, tanto do fluido quanto da gravidade, que aqui está, então eu posso dizer que a pressão aqui deve-se exclusivamente à profundidade ou à altura do fluido sobre o meu ponto. Ora, e se tiver uma pressão externa aqui? Essa pressão que a gente calculou é devido exclusivamente ao fluido em azul. E se aqui fora nós colocássemos uma pressão externa adicional? Ora, eu teria, obviamente, a pressão devido a esse fluido mais essa pressão. Então, a gente poderia escrever que a pressão ali nada mais é do que P0 mais ρGH. Este cara é o famoso teorema de Stevens, ok? É a equação da hidrostática. Importante lembrar aqui é isso, olha, a pressão então é função exclusivamente da altura, da profundidade, ela independe do formato do corpo.
no qual a gente está calculando a pressão. Isso é muito importante, ok? Isso vai fazer todo sentido agora para a gente. Então, basta eu saber qual é a profundidade e eu sei a pressão. Agora que você entendeu de onde veio essa equação, podemos voltar para cá e entender por que eu substituí apenas ρg por gama. Afinal de contas, não tem sentido ficar multiplicando ρ por g toda hora, visto que a gravidade não vai mudar, normalmente nos problemas. E vamos ver as consequências dessa equação da hidrostática. A primeira consequência é que a pressão de um ponto é diretamente proporcional à profundidade dele. Então, quanto maior a profundidade do meu ponto dentro do fluido, maior vai ser a pressão. Imaginem aqui que eu tenha uma piscina vazia e coloquei 2 manômetros dela. Estou medindo a pressão aqui de profundidade. Então, olhem só. Então, aí está. Então, à medida que eu aumento a profundidade, eu tenho pressões diferentes. É isso que essa expressão está dizendo. É uma das coisas que eu posso deduzir dessa expressão. Está dizendo que a pressão deve-se ao fluido no qual eu estou imerso em relação à profundidade. Esse Hzinho é a profundidade dentro do fluido. Então, este é uma consequência da equação da hidrostática. Outra consequência da equação da hidrostática é que a pressão independe do formato dos corpos onde eu estou inserido. Então, se a gente traçar uma linha aqui, todos os pontos nessa linha, se todos os vasos aqui têm o mesmo fluido, então todos os pontos vão ter a mesma pressão. É isso que ele está dizendo. Olha, aqui embaixo eu tenho a mesma pressão para todo mundo, independente do formato. E observem bem, independente da quantidade de água que eu tenho acima desse ponto, o que interessa é a profundidade deste ponto em relação à superfície livre do fluido, então o limite da superfície. Não me interessa a quantidade de água que eu tenho em cima do ponto, mas sim a sua profundidade. Isso é muito estranho, mas é assim que funciona. Eu não tenho a necessidade de saber a profundidade em relação ao fluido que está aqui em cima do meu ponto. Eu preciso saber a profundidade em relação a todo o fluido que contém o meu recipiente. Então, a pressão não depende do formato. Vamos ver se isso tem sentido na nossa simulação. Então, observe aqui, eu vou colocar o meu manômetro em o mesmo plano de referência. Então, eu tenho uma linha aqui e ela está à mesma profundidade, ok? Então, aqui elas têm a mesma pressão. Se eu colocar um manômetro aqui também, então, observe que eu consigo perceber que, mesmo aqui eu tenho menos fluido sobre o meu ponto, eu tenho a condição de saber a pressão dele, desde que eu saiba que ele está na mesma cota, na mesma profundidade desse outro ponto. Então, o que me interessa é a profundidade total em relação a esse nível que aqui está, ok? Se isso é verdade, então eu sei que a pressão vai ser a mesma. Então, a pressão não depende do formato, a pressão depende da profundidade total. Última coisa a ser vista, referente àquela equação, deve ser a dedução do princípio de Pascal, que ele diz o seguinte: olha, se eu adicionar uma pressão externa aqui, então vou adicionar uma pressão externa, o que vai acontecer com cada uma dessas outras pressões? Olhe, todas as pressões aumentaram, e todas aumentaram de modo igual. Então, uma pressão adicional ao meu fluido faz com que todos os pontos deste fluido recebam essa pressão adicional. Ora, perceba que se ao invés de estarem alinhados, esse cara estivesse, por exemplo, em lugares diferentes, eles estão, obviamente, a profundidades diferentes, então eles medem pressões diferentes. Só que eu fiz questão de botar valores arredondados, 16 kPa, 17 kPa e 12, para ficar mais fácil de você visualizar a diferença de pressão. Olha o que acontece quando eu adiciono uma pressão externa.
todos os manômetros variaram de 0,8, ok? Tirei 0,8, adiciono 0,8. Então, este é um princípio que me diz que uma pressão externa adicional é somada todos os pontos do meu fluido. Absolutamente todos os pontos recebem aquela pressão adicional. É isso que embasa o princípio de Pascal, quando a gente utiliza, por exemplo, esse conceito para criar um macaco hidráulico, onde eu adiciono uma força sobre uma área e, devido a isso, ela se multiplica. Então, se eu aumento a área, eu tenho que aumentar a força, afinal, a pressão tem que ser a mesma. Então, por isso que P1 tem que ser igual a P2. P1 tem que ser igual a P2 por causa desse princípio que está aqui, porque a pressão vai somar a todos os pontos, e se pressão é igual em todos os pontos, então, se eu pego uma força 1, ok? Sobre uma área 1, que é enorme, depois, se eu diminuo a minha área 2, ok? Eu tenho que diminuir a minha força 2 também, senão a pressão não vai ser igual. Então, a gente utiliza isso para multiplicar força. Eu faço uma pequena força numa pequena área e depois eu aumento a área, isso vai multiplicar a minha força, ok? E esse é o princípio do macaco hidráulico, é isso que faz com que a gente consiga levantar um automóvel fazendo uma pequena força nessa pequena superfície, logo aumenta a superfície, eu vou ter uma força maior. Está claro? O princípio de Pascal, então, permite a fabricação de macacos hidráulicos, está embasado nesse experimento aqui que a gente fez, onde uma pressão externa adicional, ok? Somado em todo o mundo. Ora, se isso é verdade, é por isso que na nossa equação da hidrostática, nós adicionamos esse P0. Esse P0 é uma pressão externa. Então, se eu adicionar uma pressão externa, ela vai somar a todos os pontos. Então, basta somá-la à pressão criada pelo fluido. Gama H é a pressão devido ao fluido, é a pressão externa, P0 é a pressão que está aqui adicional somada. Se ela for igual a zero, se ela não existir, ok, eu chamo esse cara de zero. Se ela for igual à pressão atmosférica, ok, eu vou somar a pressão atmosférica. Então, isso nos dá a deixa para trabalharmos com unidades de pressão. Posso medir a minha pressão considerando o vácuo como referência. Então, eu tenho aqui o meu vácuo, essa pressão aqui 0 é o meu vácuo. Então, se eu meço a minha pressão em relação ao vácuo, então eu tenho aqui o A, a minha pressão em A. Eu vou medir em relação ao vácuo, então estou medindo a minha pressão absoluta. Mas eu posso não estar interessado em saber a pressão absoluta. Por quê? Porque eu quero trabalhar, por exemplo, com a resistência do material, e se os dois lados do meu material, por exemplo, de uma tubulação, estão submetidos à pressão absoluta de um determinado valor, significa que ambos os lados vão ter a mesma força, consequentemente, o meu material não precisa ser muito resistente. Agora, se eu tenho uma diferença de pressão entre os dois lados, isso impacta na escolha do meu material. Então, o que eu faço é calcular uma pressão relativa, que a gente chama de pressão manométrica, quando a referência é a pressão atmosférica local. Então, se a minha pressão atmosférica local é assumida como referência, então minha pressão em A medida vai ser uma pressão manométrica. Ok? Pressão manométrica utiliza a atmosfera local como referência e a pressão absoluta utiliza o vácuo como referência. Então, as pressões atmosféricas padrões, né, normais, são essas aqui, 101,3 kPa é a minha pressão atmosférica, ou 14,7 PSI, ou 30 polegadas de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 34 pés de H2O, ou 1,013 bar, ok? Então, são formas de se medir, diferentes de se medir a pressão atmosférica. Perceba que eu posso, então, medir a pressão em função de coluna de fluido, por exemplo, polegada de mercúrio, milímetro de mercúrio ou pé de água. Okay? É devido a essa propriedade de uma coluna de fluido gerar uma pressão. Então, ao invés de eu falar de pressão, eu falo, olha,
É como se essa pressão estivesse sendo gerada por uma coluna de fluido de tantos centímetros, tantos milímetros, tantas polegadas. Então, essas são formas de se medir a pressão. Perceba que aqui na minha simulação, se eu ligar a atmosfera aqui, então, todos esses valores vão ser alterados. Eles foram alterados enquanto? Pressão atmosférica local, ok? Perceba que à medida que eu desloco meu manômetro, muda a minha pressão atmosférica porque eu tenho a coluna de gás aqui. Então, basta, se eu saber a pressão atmosférica em um determinado local, basta eu vir aqui e medir essa pressão externa. Tá claro? Então, a pressão que considera a pressão atmosférica nas contas é a pressão manométrica. A pressão que desconsidera a pressão atmosférica é a pressão absoluta que eu estou calculando. Então, chamei de pressão atmosférica de zero aqui. Ok? Bem, uma vez que a gente tenha visto tudo isso, vamos tentar responder essas perguntas. Primeiro, como que essa privada aqui funciona, né? Qual que é o conceito envolvido nessa privada? Ora, você vai lá, fez as suas fezes, né? Fez os seus dejetos e jogou aqui dentro d'água. Ele vai estar por aqui, né? Os seus dejetos. Perceba que a água está alinhada dentro da sua privada e dentro do seu sifão, dentro da sua tubulação. Então, quando eu dou a descarga, eu abro a válvula, aperto a alavanca que ele abre esse buraquinho aqui, desce essa água toda e vai aumentar esse nível, por exemplo, para cá. Quando eu aumentar esse nível, eu vou ter uma diferença de pressão entre esse cara e este cara. Isso não pode acontecer, esse cara vai realinhar, porque essa diferença de nível significa que a pressão aqui vai estar maior que aqui e a natureza vai tentar realinhar isso. Então, essa diferença de pressão devido a esse volume vai jogar a água pelo seu cano aqui, pelo seu sifão, e juntamente com essa água vai os seus dejetos orgânicos aí, sua urina e as suas fezes, ok? Então, agora você entende como funciona esse vaso. Ora, e por que esse vaso é tido como ambientalmente mais responsável? Porque ele calcula aqui a pressão necessária para você jogar esse monte de água cano abaixo e coloca aqui exatamente esse volume, de modo que você não joga mais água do que o necessário. Então, eu não preciso jogar mais água do que o que vai ser necessário para jogar os seus dejetos pela coluna abaixo. Perceba que uma coisa é jogar urina pela tubulação, outra coisa é jogar fezes. Fezes tem uma massa muito maior e eu preciso de uma maior pressão para fazer essa fezes subir aqui, senão ela fica presa aqui. Ok, a água vai e ela fica presa. Por isso que algumas desses vasos sanitários tem dois botões. Um botão para urina, onde eu jogo menos água aqui para baixo, e um botão para fezes, onde ele joga todo o reservatório para cá. Ok? Então, agora você entendeu o funcionamento. Então, quem explica isso é o teorema de Steven, a equação da hidrostática, explica o funcionamento deste vaso sanitário. Eu aumento o meu nível de água aqui, com o aumento do nível de água, eu aumento a pressão nesse ponto, e aumentando a pressão, eu jogo as fezes para lá e, claro, a água vai se realinhar. Bem, como explicar, né, que o Evo Morales consiga chutar a uma alta velocidade na Bolívia? Simples. Lembre-se que La Paz está simplesmente a 3.640 metros de altitude. Isso é a altitude de La Paz, 3.600. Parece muito, parece pouco, você talvez não tenha referência. Então vamos lembrar que o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, tem quase 3.000 metros de altitude. Então, a capital da Bolívia está mais alta que o ponto mais alto do Brasil. Então, isso faz com que a pressão lá em La Paz seja muito menor. Lembre-se aqui que a pressão é função da altitude. À medida que eu estou mudando a minha posição dentro do fluido no qual eu estou imerso, a minha pressão vai mudando. Qual fluido que eu estou imerso aqui?
Ora, eu estou imerso em ar. Então, à medida que eu estou mudando a minha altura, eu estou mudando a minha pressão. Ora, normalmente a gente ignora isso para problemas industriais ou para baixas altitudes, né? Mas quando eu estou falando da atmosfera como um todo, isso é muito importante. Se, à medida que eu fico cada vez mais alto, eu tenho cada vez menos fluido sobre mim, logo eu tenho uma pressão menor. Se isso é verdade, então lá na Bolívia a gente tem muito pouco fluido sobre a sua cabecinha, bem menos do que aqui no Brasil. Isso faz com que a pressão seja muito menor. E a pressão sendo muito menor, eu tenho, então, as moléculas dos gases mais soltas uma das outras. Eu tenho menos pressão, fazendo com que as moléculas fiquem mais próximas. E esse gás nada mais é do que o ar. Então, eu tenho menos ar por metro cúbico. O ar fica mais rarefeito devido à pressão menor. Ora, e se o ar fica mais rarefeito devido à pressão menor, ou seja, o ar tem uma massa específica menor lá em La Paz, consequentemente, eu tenho menor resistência ao ar. Eu tenho uma menor resistência desse ar ao movimento. Então, a bola, quando sai, ela precisa empurrar menos ar, ela tem menos ar para atrapalhar. Aqui embaixo, ao nível do mar, eu tenho muito ar para atrapalhar o desenvolvimento dessa bola. Isso faz com que a mesma força aplicada à bola lá em La Paz promova uma velocidade muito maior à bola do que se esse chute fosse dado no Rio de Janeiro ou até mesmo em São Paulo. Ok? Então, por isso que até o Ivo consegue chutar bem em La Paz. E quanto aos mergulhadores da Petrobras? Os mergulhadores da Petrobras têm um problema inverso. À medida que eles vão ficando cada vez mais fundo, a pressão vai ficando cada vez maior. Ora, qual é o problema de ter pressão maior? Quando eu aumento em 10 metros a minha profundidade, quando um mergulhador está a 10 metros de profundidade, ele está submetido a uma pressão igual ao dobro que ele estaria ao nível do mar. Então, a cada 10 metros, nós ganhamos uma TM. Quando a gente aumenta a pressão no corpo humano, eu aumento a pressão que está nos pulmões do nosso mergulhador, né? E à medida que essa pressão nos pulmões do mergulhador aumenta, ela vai ser propagada pelo princípio de Pascal para todos os fluidos dentro do corpo do mergulhador. Ora, lembre-se que dentro dos fluidos do corpo humano existem inúmeros gases, e à medida que eu aumento a pressão ali, eu aumento a quantidade de gás dissolvido, por exemplo, no sangue ou em outros fluidos, principalmente nitrogênio. Então, a gente vai aumentando a pressão, eu aumento a quantidade de nitrogênio concentrado no sangue. Se este mergulhador volta bruscamente para uma pressão mais baixa, esse nitrogênio rapidamente, esse ar que está dissolvido no sangue e em outros fluidos corporais, rapidamente deixam de estar e geram embolia. Então, o nosso mergulhador pode ser levado a morrer devido a isso. Ora, a condição de trabalho dos mergulhadores é tão grande, que muitas vezes, para eles não ficarem debaixo da água a uma enorme pressão, precisando subir bem lentamente, nós os colocamos em câmeras hiperbáricas, que tem como função simular a pressão a grandes profundidades. Então, o cara fica ali preso, às vezes 18, 20 horas, 30 horas, para se iniciar, né, um processo de descompressão. Então, esse mergulhador tem que ganhar muito, porque quando ele está preso nessa câmara, ele simplesmente não pode sair dali, e não é um ambiente muito agradável precisa ficar nesse ambiente isolado, ou às vezes com outros mergulhadores, mas todos eles isolados do mundo, e não podem sair de jeito nenhum desse cara, senão eles morrem. Então, imaginem você estar nesse ambiente, receber uma notícia de falecimento da família, alguma coisa não muito agradável, você não pode sair. Então, esses caras realmente têm que ganhar bem, eles trabalham no limite da sobrevivência do corpo humano. Estou falando de mergulhadores a grandes profundidades, né? Então, essa é a razão pela qual os caras têm que ganhar muito bem.
Então, eu termino essa aula aqui deixando essa simulação para vocês. Eu vou deixar o link aí embaixo e um roteiro de sugestão de atividades a serem feitas que, utilizando essa simulação, você vai conseguir perceber melhor as propriedades estáticas do fluido para a gente poder dar continuidade, ok? A gente para a nossa aula por aqui, dessa aula introdutória de estática dos fluidos. Vocês perceberam que a gente fez algumas modificações nas aulas. Nas últimas aulas eu tenho colocado algumas deduções, algumas explicações, rabiscando essas deduções. Eu gostaria de saber se isso é válido, se isso atrapalha, se isso lhes agrada ou não. E deixem suas críticas e sugestões para a gente ir melhorando o nosso processo. Um forte abraço e até mais.